Olá, estamos começando mais uma semana. Como foi seu final de semana? Tudo bem? Deu para descansar um pouco? Muitas atividades? Preocupado com trabalhos e outras atividades acadêmicas e outras situações pessoais ou profissionais? Pois é, todos nós temos as nossas aflições e nossas preocupações, mas também temos a oportunidade de mudar um pouquinho de rotina e o fim de semana quebra um pouco essa situação. Ao começarmos esta semana, nós queremos mais uma vez abrir um espaço no início das nossas atividades acadêmicas para a palavra de Deus. E hoje eu queria ler com você um texto que está em João, capítulo 11, verso 33. Continuamos falando da história de Lázaro, Marta e Maria e do momento em que Jesus ressuscitou a Lázaro. No texto de hoje, encontramos o livro de João dizendo assim: Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então, ficou muito comovido e aflito. Algumas versões trazem a palavra dizendo assim, que ficou muito comovido e perturbado. Diante da morte, Jesus contempla o sofrimento de Maria, que ali estava triste e chorando. Não ela sozinha, haviam outras pessoas que também a acompanhavam e que igualmente choravam pela perda, pela morte de Lázaro e a separação daquele amigo querido. Mas a palavra que aparece aqui e a reação de Jesus nos ensina alguns pontos importantes. A palavra traduzida por aflito ou perturbado, que foi como Jesus ficou diante daquela situação, ela também é usada no grego para a mesma expressão que traduz um sentimento quando um cavalo se sente acuado e reage com um coice. Sabe? É aquela reação perturbadora ao ponto de sair da estabilidade do controle. No caso com Jesus, ele não reagiu agressivamente, mas ficou perturbado, ficou aflito. A morte, para Deus, é um elemento estranho, capaz de perturbar, de afligir a própria personificação de Cristo que ali estava, em Jesus Cristo. Quando Jesus viu Marta e Maria chorando, Jesus ficou perturbado e aflito. Esta é a condição que a morte também nos coloca. Ela é uma intromissão e ela existe para mostrar aos homens que alguma coisa não está certa, que existe algo de errado. A morte é um problema exclusivamente nosso. É um problema que foi introduzido na existência para os homens e pelos homens. Porque a Bíblia nos adverte, lá em Gênesis 2,7, Adão foi advertido que não deveria tomar e comer do fruto, mas que se comesse, certamente morreria. Deus, que nos ama tanto, não quer que ninguém, absolutamente ninguém, se perca. No entanto, Ele não nos poupa da morte. Ao contrário, Ele mesmo mandou o seu Filho, o seu único Filho, para se entregar a ela e assim vencer a morte. Uma vez, John Owen, um escritor norte-americano, escreveu assim: a morte morreu na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ele venceu a morte para extingui-la por completo, extinguir a morte e os seus efeitos, secar todas as lágrimas, interromper uma história de dor, sacrifício e sofrimento. Aquele que tem poder para vencer a morte tem poder hoje para acompanhá-lo no seu dia, para estar do seu lado e para fazer por você aquilo que você necessita. Certamente, alguns de nós começamos esta semana preocupados com pessoas queridas que estão doentes, talvez acometidas pelo Covid ou outras doenças, por outras tantas aflições. E, infelizmente, alguns podem estar enlutados. Seja qual for a sua situação ao começar essa semana, saiba que Jesus se propõe a te acompanhar e estar do seu lado. Pense nisso. Que Deus te acompanhe também hoje.